Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Nós estamos abordando o tema A Armadura de Deus e eu quero pedir para você compartilhar aí com os seus amigos esse vídeo, se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixe teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? No vídeo anterior, nós começamos a estudar as 6 peças da armadura de Deus e a gente começou estudando acerca do cinto da verdade. E hoje nós vamos continuar abordando o mesmo assunto e nós vamos ver a segunda peça da armadura, a couraça da justiça. Então vamos rever aqui o versículo 14, Efésios capítulo 6, versículo 14, para nós entendermos melhor, ok? Vamos lá. Santo Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. Então, no vídeo passado nós vimos acerca do cinto da verdade. E hoje nós vamos ver acerca da couraça da justiça. Então, o que é uma couraça nos tempos de Paulo? Era uma peça da armadura de um soldado que eles colocavam nessa parte aqui do peito. Servia para proteger os órgãos mortais do soldado, principalmente para proteger o coração do inimigo. Então, trazendo para o sentido espiritual da palavra de Deus, nós vemos que essa couraça da justiça, ela deve estar guardada dentro de nosso coração. Ela serve para proteger o nosso coração, que é a palavra de Deus. O salmista diz assim: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, a couraça da justiça, ela vem nos blindar contra o mal. Você precisa blindar o seu coração com a justiça de Deus. Glória a Jesus. Para nós entendermos melhor, vamos ver o que a palavra de Deus diz na carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Olha só, Paulo está falando aqui acerca do Senhor Jesus. Então, o que é que ele está nos revelando? Que através da pessoa bendita do Senhor Jesus é que descobre-se a justiça de Deus. Então, quer saber o que é que Deus pensa acerca de qualquer assunto? É só você olhar para Jesus. É só você ver o que é que Jesus pensa acerca do pecado e de qualquer outro tipo de assunto relacionado
aos seres humanos. Então, a justiça de Deus está em Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida como nosso único Senhor e Salvador de nossas almas, nós recebemos através de Jesus essa justiça, essa couraça da justiça. É a palavra de Deus que irá nos blindar contra as astutas ciladas do inimigo. Perceba que todas essas peças que nós estamos estudando, elas apontam para o Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz mais. Ele diz, nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Olha só. De fé em fé. Isso quer dizer que existe a extrema necessidade de nós darmos um bom testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos testemunhar a nossa fé em Jesus, e assim ela vai passando de fé em fé. Glória a Deus. E ele diz mais, que está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então nós caminhamos, nós trilhamos a nossa jornada pela fé. O crente precisa caminhar por fé. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele ainda diz mais acerca desse assunto. Ele diz assim: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Ou seja, nós não podemos retroceder na nossa fé. Nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos seguir caminhando, olhando para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós caminhamos por fé. E esta palavra, esse testemunho de Jesus Cristo, ele vai passando de fé em fé, ou seja, de pessoa para pessoa, e assim a palavra de Deus ela vai sendo expandida, o evangelho do Senhor Jesus vai se expandindo pelo mundo inteiro. Glória a Deus. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 11, ele diz assim, ó: cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, quando nós nos revestimos da justiça de Deus, nós nos enchemos também dos frutos das virtudes de Deus, porque Deus ele é justo, mas ele também é santo, ele também é bondoso, amoroso, e quando nós nos blindamos com a justiça de Deus, automaticamente essas virtudes começam a surgir em nossas vidas. E tudo isso para a glória de Deus. Ele também fala na carta de Tito, no capítulo de número 3 e versículo de número 5, ele diz assim, ó: não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Glória a Deus. Santo Deus.
e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha só. Então, não é por causa de méritos nossos que nós fomos salvos. Não é por causa da nossa própria justiça. Porque por méritos nossos estaríamos todos condenados. Nós não temos condições de nos salvar por si só. É impossível. A salvação, ela é dada pela fé no Senhor Jesus. Olha o que é que diz, depois a gente volta para esse versículo de novo. Olha o que é que diz em Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 10. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, perceba que a salvação é através da graça de Deus. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos pela graça de Deus por intermédio da fé, ou seja, por meio da fé. E ele está falando aqui que não vem do homem, vem de Deus. Não vem por causa das nossas boas obras, para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação ela fosse apenas pelas obras, nenhum de nós se salvaríamos, porque nós somos imperfeitos. Se nós colocássemos as nossas boas obras em balança e as nossas más obras, veríamos que nós temos muito mais obras más do que boas. Isso quer dizer que ficaria impossível de nós sermos salvos pelas nossas obras. É por isso que Deus está nos revelando que nós fomos alcançados pela graça de Deus, um bem não merecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos salvou. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo bem conhecido da igreja, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Então, foi a graça de Deus que nos alcançou, foi o dom gratuito de Deus através da fé no Senhor Jesus, que nós fomos salvos. No entanto, as obras não podem ser desprezadas, porque
as obras elas estão intrinsecamente ligadas à fé. Não tem como você separar a fé das obras. É impossível. Ou seja, as nossas obras, elas são evidências de que nós somos salvos. Quer saber se uma pessoa é salva? Observe as obras dela e a fé. As obras vai dizer se ela realmente acredita na salvação, crer de todo o coração e vive, porque o salvo, ele é diferente das demais pessoas. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só. Quando nós conhecemos a Deus, que nós nos convertemos a Ele, a justiça de Deus ela passa a habitar em nós. E através da justiça vêm as virtudes de Deus nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que a pessoa praticou na ignorância antes de conhecer a Deus, fica para trás. Passou. É uma nova vida. A pessoa nasceu de novo. Ela estava dormindo e quando ela ouviu a voz de Deus, ela acordou-se. E agora é uma nova trajetória, é uma nova jornada a se seguir. As velhas obras ficaram para trás. E as novas obras são os frutos de justiça. Glória a Deus. Percebam que as nossas obras, elas são evidências claras de que nós somos salvos. Se a pessoa está na igreja, é batizada, conhece a Deus, conhece a palavra, mas ela continua do mesmo jeito, ela não é salva coisa nenhuma. Tem que haver uma mudança de vida. O Espírito Santo precisa penetrar no tutano da sua cabeça e ir lá na sua alma e fazer uma faxina no seu coração. Muda tudo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que bebia cachaça não bebe mais, aquele que traía a esposa não trai mais. Houve uma regeneração na vida da pessoa através do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, Tiago capítulo 2, versículos 17, falando acerca da fé e das obras, olha só o que é que ele diz. Ele diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só o que é que Deus está falando. Se nós tivermos a fé e nós não tivermos as obras, a nossa fé é morta. Agora, olha o que ele diz no versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim, ó: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só. Então
Tiago está falando, aí alguém pode perguntar assim, tu tem a fé e eu tenho as obras. Aí a resposta de Deus é a seguinte, glória a Deus. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, não tem como alguém mostrar a fé em Deus sem as obras. A fé sem obras é morta. Mas tem como você mostrar a sua fé no Senhor Jesus, na sua palavra, através das suas obras, do seu modelo de vida, do seu testemunho de fé em Jesus Cristo. Esse mesmo texto diz lá no versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, a fé e as obras andam intrinsecamente ligadas uma à outra, não tem como separar. A salvação, ela é dada exclusivamente pela fé, porque é a fé que nos desperta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra e você crê na palavra de Deus, a sua fé que está ali adormecida, ela é despertada. E é por isso que nós somos salvos pela fé. Aí depois que você crê, aí vem a segunda etapa da sua trajetória, as suas obras. Tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma transformação na vida da pessoa. Não pode ficar do mesmo jeito que era, mentindo, chamando palavrões, falando o que não deve, fazendo o que não deve. Houve uma mudança de vida, uma transformação do Espírito Santo, é como ele está falando aí em Tito, capítulo 3, versículo 5. Nós somos salvos por Jesus Cristo, nós fomos regenerados por Ele, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não tem condições de nós permanecermos ainda com as velhas obras, o velho homem reinando em nossas vidas. Agora, você foi chamado para ser santo. Então, vestir-se da couraça de Deus implica-se dizer que você terá que ser santo. Santo. Glória a Deus. Jesus é santo. Deus é santo. Primeiro Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, nós precisamos nos santificar em todas as áreas da nossa vida. E o motivo pelo qual nós devemos nos santificar é porque o nosso Deus é santo. E Ele exige santificação da sua igreja. Deus vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Mas tem gente que chega para a gente e diz assim: eu também vou me salvar. Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí a minha esposa. Eu sou uma pessoa boa. Então, eu também vou me salvar.